Bom, meu nome é Luiz Rufato, eu sou escritor profissional, eu tenho, hoje, me dedico há já 12 anos absolutamente à literatura, portanto, eu vivo, não de direitos autorais especificamente, mas eu vivo do entorno dos direitos autorais, e eu comecei a minha carreira em 2001, quando eu publiquei Eles Eram Muitos Cavalos, que é um, talvez, romance, que acabou, de alguma maneira, abrindo as portas para que eu, mais tarde, fosse me dedicar exclusivamente à literatura e que também abriu as portas do mercado internacional para os outros livros. Para falar um pouco sobre essa trajetória, então eu vou remontar a alguns aspectos biográficos e que, de alguma maneira, talvez iluminem algo da minha bibliografia literária. Eu nasci em Cataguases, interior de Minas Gerais, que é uma cidade industrial, é uma cidade que desde o começo do século XX tem uma tradição na indústria têxtil, mas por uma coincidência eu tive uma parte da minha vida passada numa pequena comunidade italiana, em Rodeiro, que fica mais ou menos uns 80 quilômetros de Cataguases, e lá eu passava minhas férias de meio do ano e de final do ano, e lá então eu tive a oportunidade de vivenciar dois mundos que um estava, digamos assim, acabando e o outro estava se enrijecendo. O que estava acabando era o mundo rural, era uma sociedade com um mundo rural, uma sociedade muito conservadora, mas com princípios éticos e princípios morais muito, muito fortes, e que isso acabou depois, eu acredito, hoje, vendo a minha trajetória, eu acredito que isso foi muito importante na minha disposição como intelectual para discutir algumas questões éticas, e o lado da cidade de Cataguases me ajudou bastante também, porque, de alguma maneira, o mundo urbano me ensinou desde sempre que as classes sociais eram quase incomunicáveis, eram quase que impenetráveis entre si, e isso acabou, de alguma maneira, me mostrando qual era o meu lugar especificamente dentro da sociedade, já que eu sou filho de uma mãe lavadeira, um pai pipoqueiro, e que nasceu e foi criado em bairros operários de Cataguases, e acabei eu mesmo operário. Eu trabalhei na indústria têxtil como operário na indústria têxtil, depois eu me formei em tornearia mecânica também pelo Senai, portanto eu trabalhei como torneiro mecânico, até mais tarde eu vi me formar em jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, e mais tarde ainda migrar para São Paulo e ser jornalista em São Paulo e depois me tornar escritor profissional. Bom, toda essa parte biográfica, ela vai de alguma maneira iluminar ou explicar ou até mesmo justificar as tomadas de decisões que eu vou mais à frente fazer. Talvez o momento mais iluminador do meu encontro com a literatura tenha sido por acaso, como a maior parte das minhas coisas da minha vida tenha sido quase todas por acaso, que foi o momento em que eu tomo contato com o livro, a literatura. Eu fui estudar num colégio bom, um colégio público, eu estudava em colégios ruins, e num determinado momento meu pai reivindica uma vaga para mim num colégio melhor, e eu fui, então, num ano, quando eu fui fazer a 7ª série, eu fui estudar nesse colégio melhor, e nesse colégio eu tive um problema bastante curioso, que foi o fato de eu não me adaptar definitivamente, porque eu já trabalhava e tive que parar de trabalhar para estudar de manhã nesse colégio, e eu tive, então, esse primeiro contato com um mundo que era muito diferente do meu, que era um mundo de classe média, e os alunos, as crianças, os meus colegas, todos evidentemente sabiam que eu não pertencia àquele mundo e passaram a me hostilizar bastante. E o que eu fiz, o movimento que eu fiz para me sentir um pouco menos à vontade,
foi buscar algum lugar dentro do colégio que eu pudesse me refugiar. E tive a sorte de me refugiar numa biblioteca, onde nunca ia ninguém, onde era um silêncio absoluto. Eu entrava lá e ficava quieto lá para que ninguém se envolvesse comigo. Mas eu acho que a bibliotecária, depois de várias vezes me vendo entrar dentro daquela biblioteca e eu não fazendo nada, não pedia livros emprestados em nada, eu acho que ela imaginou que eu, por timidez, não tivesse coragem de pedir livros emprestados. Então, ela tomou a iniciativa e começou a me oferecer livros que eu levava para minha casa e lia e devolvia. E eu passei a tomar gosto por descobrir um mundo completamente diferente daquele mundo em que eu vivia. Vivenciar aventuras, conhecer outros lugares, descobrir que o mundo era mais amplo que a minha cidade, Cataguases. Descobri que existiam pessoas que tinham nomes diferentes daquelas que eu conhecia. Descobri que existiam outros climas, outras vegetações. E isso foi realmente fundamental para que eu, descobrindo através da leitura e da literatura, descobrisse que uma sensação de que eu tinha que em algum momento ir embora da minha cidade. Porque eu fui aos poucos descobrindo que o que restava para mim em termos de perspectiva era eu me tornar, talvez o máximo, um operário têxtil, como eram os amigos dos meus irmãos, aspirar a ser um bom pai de família e me contentar com aquilo que havia naquele momento, que era o melhor dos mundos que a minha mãe e meu pai desejavam para mim, mas que talvez fosse pouco para que agora, depois de inoculado contaminado por esse vírus da leitura ou da vontade de ir para outros lugares, então talvez aquilo fosse pouco. E aí, então, mas ainda demorei um pouco, me formei em engenharia mecânica, depois eu fui para estudar em Juiz de Fora. E em Juiz de Fora, quando eu fui estudar, aí eu sim, que eu tomo um contato mais efetivo com a literatura. E esse contato se dá muito em função de eu começar a invejar os meus colegas, que eram muito mais cultos e muito mais lidos do que eu, e portanto muito mais inteligentes do que eu. E eu comecei então a perceber que se eu quisesse me relacionar de uma maneira mais efetiva com eles, eu teria que, de alguma maneira, aprofundar um pouco alguns tipos de conhecimentos. E eu tomei como tarefa, então, estudar tudo aquilo que eu não conhecia. E estudar tudo aquilo que eu não conhecia era estudar tudo, na verdade. Eu comecei a ler desde geografia e história, mas também ler sobre física, sobre química, sobre tudo, enfim. E estudando tudo isso, eu também estava estudando literatura. E estudando literatura, eu fui descobrindo aos poucos que, curiosamente, aquele ambiente que eu convivia de mundo operário, aquele ambiente de pessoas provindas do campo para trabalhar na cidade, esses imigrantes todos, mesmo os imigrantes que tinham vindo de outros lugares, isso não aparecia na literatura brasileira. E eu, então, comecei a achar que talvez eu pudesse dar algum tipo de depoimento a respeito disso, porque eu conhecia bastante bem esse universo e eu achei que, num determinado momento, que eu poderia dar uma contribuição para instalar esse personagem dentro das páginas da literatura brasileira. E foi assim, então, que eu decidi, de uma maneira muito objetiva, tentar preencher essas lacunas do que eu tinha dos meus conhecimentos. Então, durante muitos e muitos e muitos anos, eu não fiz outra coisa, senão, além de trabalhar, e tentando entender de que maneira eu poderia fazer esse depoimento, de que maneira eu poderia transformar aquela experiência em literatura. E eu acho que, de alguma maneira, isso só veio para mim no momento em que eu só me senti preparado realmente no momento em que eu, buscando uma maneira, buscando uma forma correta ou forma ideal para discutir esses assuntos, eu me deparei com alguns dilemas. O primeiro dilema, que era fundamental e foi fundamental para a consecução desse projeto, era o dilema da forma, de que gênero que eu ia trabalhar. Porque o romance, ele nasce de uma necessidade muito evidente da burguesia para se contrapor ao que vinha até então, que é a aristocracia.
no século XVIII, com a Revolução Industrial, a burguesia tinha uma necessidade premente de se instalar objetivamente no mundo das ideias. E foi assim, através do romance, que é essencialmente identitário, essencialmente biográfico, exatamente porque ela precisava dessa biografia. Até então, as narrativas eram sempre simbólicas, ou eram sempre, se baseavam em alguma ideia, né? Os personagens eram o amor, o personagem era a peste, nunca eram alguém de carne e osso. E a partir do momento em que a burguesia se instala, então ela tem necessidade de fazer biografia, ela tem necessidade de criar identidades, ela tem necessidade de criar uma história possível de o leitor se identificar com aquela história. E o meu primeiro dilema era esse: como construir uma literatura que seria biográfica de gente sem biografia? Então esse foi o primeiro paradoxo que eu encontrei. Então eu não posso usar a forma tradicional do romance biográfico identitário para descrever pessoas sem identidade e sem biografia. A segunda questão que me era muito importante resolver era a questão da linguagem, porque as poucas vezes que personagens pobres apareciam na literatura, elas apareciam falando tudo errado. Isso me incomodava profundamente, porque eu sempre percebia o seguinte: quando os autores de classe média se autorrepresentavam na literatura, quando eles estão falando, conversando normalmente, dialogando com alguém, eles também falam tudo errado. Mas quando eles vão se autorrepresentar na literatura, eles falam certo, escrevem tudo certinho. Mas essa representação do outro, pobre, nunca ela é da mesma maneira. Portanto, havia uma discrepância muito grande entre essas duas possibilidades de apreensão de linguagem. Então isso também era uma coisa que eu queria resolver. E a terceira coisa que eu queria resolver é que também os personagens pobres, quando apareciam na literatura, eles apareciam sempre de uma forma chapada. Ou eles eram pessoas boas, sempre muito boas, ou eram sempre muito ruins. Quando essa representação de personagens que não eram pobres, eles eram complexos. Os personagens eram bons e ruins ao mesmo tempo, ou em algum momento exacerbavam um ou outro, mas sempre havia uma complexidade. Então, principalmente esses três pontos me interessavam discutir. O primeiro era muito mais difícil. A segunda questão, que é a questão da linguagem, para mim, eu acho que de alguma maneira eu resolvia fazendo uma recriação de linguagem, não mimetizando a linguagem, mas recriando a linguagem. E para fazer isso eu já tinha mestres que ensinavam isso, então isso não era uma coisa muito complexa. O próprio Mário de Andrade, quando ele escreve os ensaios dele, ele já tinha discutido isso, ele já tinha colocado esse dedo na ferida, portanto, era uma mera questão de fazer uma decisão, que os meus personagens, embora fossem personagens oriundos do campo, ou mesmo oriundos das periferias da cidade, eles não iam falar errado. Então, isso era uma decisão relativamente fácil de resolver. Um pouco mais complexo era dar uma psicologia complexa para os meus personagens, porque sempre eles não eram protagonistas de nada. Nos meus livros eles iriam passar a ser protagonistas, portanto, também, embora fosse um pouco mais difícil de resolver isso, não era uma coisa muito, digamos, não era uma coisa passível de ser elaborada. Agora, a primeira questão, que era que forma usar para discutir para colocar, para representar esses personagens, talvez fosse o mais complexo. E eu não sabia como resolver isso. E eu comecei a perceber, através de duas pontes, que eram uma da história e outra da poesia. Eu sempre fui muito leitor de ambas as coisas, tanto de história quanto de poesia. E na década de 90, eu comecei a me apropriar bastante da ideia da École des Annales francesa, que tinha, de alguma maneira, invertido a maneira de contar a história. A história, até então, ela era contada sempre a partir de um acontecimento importante e através dos personagens principais desses acontecimentos. Então, para se contar a história da França, contava-se a história protagonizada por grandes heróis da França. Eles vêm e invertem isso. É possível contar a história da França através da história de pequenos personagens ou da vida banal, do cotidiano de pessoas que aparentemente não tinham nenhuma importância. E isso
era já uma ideia que me agradava bastante. A outra era da poesia. A poesia, ela tem por norma discutir a realidade através da impossibilidade de compreendê-la. E eu achava que era exatamente isso que eu precisava. Eu não compreendia a realidade que eu vivenciava, eu simplesmente tinha indícios, vestígios dessa realidade. E, portanto, se eu juntasse as duas coisas, tematizasse a vida comum enquanto conteúdo, por meio, através da mediação da poesia, admitindo a impossibilidade de contar essa história não biográfica e não identitária, eu poderia juntar essas duas coisas e transformar isso em alguma outra coisa. Mas isso ainda não era, eu não tinha conseguido como resolver esse impasse, embora eu já tivesse essas duas noções. Eu só consegui, de alguma maneira, não sei se eu consegui, mas pelo menos eu acho que eu só dei um passo avante quando eu, durante uma Bienal de Artes em São Paulo, eu percebendo uma instalação, já indo embora, que era uma instalação que eu, de primeira, não entendi, que era uma série de calçados amontoados num canto, calçados usados, e que inicialmente não fazia muito sentido para mim. O que o artista queria com aquilo? E depois de observar e de pensar a respeito daquilo ali, eu concluí, era uma leitura, evidentemente, que, na verdade, aquilo ali contava uma história de uma cidade. Por quê? Ali eu não via, mas eu pressentia que pessoas tinham usado aqueles calçados e que cada pessoa que usou aquele calçado tinha uma singularidade. E através daquelas várias singularidades, ele estava contando a história de uma cidade ou a história de um momento da cidade. E eu pensei, então é assim que eu tenho que pensar, é assim que eu tenho que caminhar. E então eu escrevi um caderno, um caderno de exercícios, chamado Eles Eram Muitos Cavalos, onde eu tento colocar esses dois momentos, ou seja, um conteúdo da vida banal com uma linguagem que era uma linguagem que experimentava várias possibilidades de narrativa num livro. E essas várias possibilidades de narrativa me permitiam experimentar qual delas poderia ter mais efeito para o projeto que eu queria de verdade, que era o Inferno Provisório, que é a primeira ideia que eu tenho para escrever, mas não é a primeira que eu vou efetivamente conseguir dar uma cara para ela. Ela foi depois. Então, com eles eram muitos cavalos, então eu consegui resolver, digamos assim, um primeiro impasse. E esse livro, que eu achava, ou considerava um caderno de exercício, um caderno de estilística, ele acabou me dando uma projeção literária, ele acabou ganhando os prêmios importantes naquele ano que foi lançado, ele acabou tendo várias edições consecutivas, e ele acabou, então, sendo o primeiro livro também que foi publicado no exterior em 2003, no ano que, então, eu resolvi largar o jornalismo. Estava trabalhando como jornalista em São Paulo, no Jornal Estado de São Paulo, para me dedicar exclusivamente à literatura, e aí sim eu poder me dedicar a esse projeto do Inferno Provisório, que eu, então, passei praticamente o resto do século XX, o final do século XX trabalhando. Século XX? Não. O começo do século XXI, a primeira década do século XXI trabalhando nele. E ele é composto de 5 volumes, em que, em termos cronológicos, ele abarca mais ou menos a década de 50, a partir da década de 50 até o final até o final do século XX. Talvez cerca de 800 páginas, em que eu, sem costurar as histórias, mas de alguma maneira ofereço ao leitor uma série de sketches em que ele, participando da costura dessas histórias, ele vai então tentar compreender um pouco o que foi a formação da classe operária no século XX, e de alguma maneira também eu acho que ele antecipa de alguma maneira o que ia acontecer no século XXI, que seria a chegada dessa classe operária ao poder. Para o bem e para o mal, ali estão postas de alguma maneira os dilemas
e as perspectivas desse momento. E então isso foi o primeiro onde eu queria chegar. Ao lado disso, ao lado desses 5 volumes do Inferno Provisório, eu publiquei 2 outros livros que, embora não façam parte do projeto, eles dialogam com esse projeto. Um em 2007 foi o De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro que conta um pouco a história da ditadura militar brasileira, que não está, ela está contada no Inferno Provisório, mas de uma maneira bastante particular, que é não contando, ou o fato de haver um silêncio sobre isso, exatamente é a maneira como está contada a história da ditadura militar. Mas no De Mim Já Nem Se Lembra, através das cartas enviadas para meu irmão e minha mãe, essa história da ditadura militar, as mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças de hábitos, de costumes, está posta através de cartas absolutamente banais sobre aquele período. E um outro livro, que é o Estive em Lisboa, Lembrei de Você, que é um livro que conta um momento da década de 80, quando o Brasil entra numa crise muito grave, uma crise econômica gravíssima, que faz com que uma parte da população jovem imigre, principalmente para os Estados Unidos, Japão e Portugal. E então eu conto um pouco essa história desse imigrante brasileiro que vai trabalhar em Portugal e que, na ilusão de que o fato dele mudar de país, ele vai mudar de estatuto social. Então, esses 2 livros, que são publicados paralelamente ao projeto Inferno Provisório, de alguma maneira dialogam com esse projeto. Depois, eu publiquei, em 2014, um livro chamado Flores Artificiais, que de alguma maneira continua e de alguma maneira interrompe essa minha produção. Ela interrompe no sentido de que, até então, eu vinha trabalhando basicamente com o imaginário da classe média baixa brasileira, um pouco também com os desencontros entre ainda uma certa mentalidade que vem do mundo rural com o mundo pós-industrial, o choque dessas mentalidades, então, que vão se clarificando através desses volumes, né? E, então, há um certo rompimento com isso, porque Flores Artificiais não se passa no Brasil, efetivamente, ele vai acabar abarcando histórias que se passam em outros países, mas, de alguma maneira, ele continua, porque ele vai tratar da mesma questão que está presente em todos os volumes do Inferno Provisório, está presente no Eles Eram de Cavalos, está presente no De Mim Já Nem Se Lembra, e principalmente está presente no Estive em Lisboa, Lembrei de Você, que é o desenraizamento. Os personagens todos do Flores Artificiais, que é uma tentativa de construção de uma biografia inexistente de um parente meu, Dório Fineto, e então isso está posto nesse livro. Então, de alguma maneira, é uma continuação, mas é uma interrupção. Ao lado dessa produção ficcional, eu ainda publiquei um livro de poemas chamado As Máscaras Singulares, em 2002, que é uma tentativa de discutir questões que estão na minha prosa de ficção, mas eu acho que pertence a uma outra linguagem. Publiquei em 2014 o meu primeiro livro de crônicas, que eu peguei algumas crônicas, já vinha publicando esparsamente em alguns veículos, e algumas crônicas que eu comecei a publicar no jornal País, e publiquei o meu primeiro, e não sei se último, não sei se eu vou repetir isso, livro infanto-juvenil, que eu não considero livro infanto-juvenil, é uma fábula para mim, ela é colocada como infanto-juvenil porque é por razões de mercado, não é por razões, eu não escrevi para isso, se chama A Verdadeira História do Sapo Luiz, que sou eu, Sapo Luiz, que é uma tentativa de colocar em xeque alguns preconceitos, alguns estereótipos das histórias infantis. O primeiro deles é que, para você ser feliz, você tem que ser um sapo que vira príncipe. E eu acho que não, você pode ser sapo e ser feliz assim mesmo. E outro era que as princesas, elas são sempre personagens secundários, porque embora elas que beijem os príncipes, elas se transformam
em Mulheres dos Reis, ela nunca é a rainha, né? E neste livro, na verdade, o príncipe, ou o sapo, continua sendo o sapo, a rainha. Quem vai realmente exercer o poder vai ser a antiga princesa que vai se transformar em rainha. Então, é uma brincadeira, é uma tentativa de brincar com estereótipos. Então, diria que esse basicamente é a minha obra de ficção, a minha poesia e minha literatura infantil e agora de crônica. Os livros estão publicados no exterior, Eles Eram Muitos Cavalos está publicado em 10 países. Os outros livros todos eles estão de alguma maneira publicados, todos eles têm alguma edição no exterior, sendo depois do Eles Eram Muitos Cavalos, o livro que mais tem publicação no exterior é Estive em Lisboa e Lembrei de Você. E eu, como disse no início, vivo de literatura, eu sou escritor profissional, mas viver de literatura não é viver de direitos autorais. Viver de literatura num país em que poucas pessoas leem, eu não sou um escritor que vende muito, é viver de todo o entorno do que funciona no mercado editorial e todo o entorno da literatura, que seria palestras, participação em concursos, direitos autorais no exterior, feiras literárias, festivais literários, enfim. É disso tudo que eu tento sobreviver.